Olá, sejam bem-vindos a mais uma meditação da Palavra de Deus. Dentro do nosso propósito de 40 dias, está escrito. E a nossa passagem de hoje encontra-se no Evangelho de João, capítulo 2, e o título diz assim: O primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos mandar. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 medidas. E disse-lhe Jesus: Enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai-a ao mestre-sala. E a levaram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam todos os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, então serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Somente até aqui. Uau! Essa passagem hoje ela é bem extensa, né? Nós lemos 12 versículos. Você está lendo na sua Bíblia? Você já decidiu acompanhar comigo na palavra de Deus? Existe uma diferença quando você lê a palavra ou quando você simplesmente assiste um vídeo, né? De toda forma, nós estamos meditando, mas é importante você ter o hábito de ler a sua Bíblia. Hoje tem Bíblia no celular, né? As pessoas estão baixando o aplicativo. Eu tenho também o aplicativo da Bíblia no celular. Mas é importante você não perder o hábito de você ler a palavra de Deus, o livro, né? Custou tanto para esse livro chegar até nós e nós, às vezes, não damos valor, né? Deixamos a Bíblia guardada na gaveta e esquecemos que ela é para ser lida ou não para ficar como enfeite na estante, né? Mas vamos seguir aqui com a meditação dessa passagem? Nós voltamos aqui no Evangelho de João, né? E aqui diz que este foi o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou no seu ministério. E qual é a definição de milagre, né? Porque Deus, ele gosta de apresentar aos homens um milagre. E por que o Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele iniciou de uma forma tão maravilhosa, realizando um milagre? Eu gosto de fazer perguntas para você pensar, né? Eu gosto de fazer perguntas para deixar você pensar, né? Eu tenho aqui uma Bíblia de estudo e nessa Bíblia tem uma explicação. E eu gostaria de compartilhar essa explicação hoje com vocês, tá?
Diz assim: o primeiro capítulo do Evangelho de João mostra a identidade messiânica e divina do Senhor Jesus. A partir do segundo, ele é apresentado como homem pronto para cumprir o propósito do Altíssimo. Para iniciar sua missão publicamente, o Senhor aceitou o convite de ir a uma festa de casamento e ali realizou o primeiro milagre descrito pelo evangelista. Ao fazer isso, ele valorizou o matrimônio, que é o casamento, né? E a própria cerimônia, provando que, aos olhos de Deus, essa união é digna de honra. Porém, para que seja uma fonte de alegria e de auxílio ao ser humano, a presença de Deus é fundamental no casamento. Pois de nada adiantam juras de amor e de fidelidade se o Senhor não estiver entre aquele casal. Então, aqui é a primeira explicação, né? De que no primeiro capítulo foi dado ênfase, né, à identidade do Senhor Jesus. Então, ali foi Jesus apresentado como o Filho de Deus, ele foi apresentado como Verbo, né? Vocês lembram? Foi a meditação do primeiro dia, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí nós pontuamos que o verbo é a palavra que exprime a ação, né? É bom a gente relembrar, né, o que a gente já meditou. E nós vemos aqui no segundo capítulo, o Senhor Jesus está sendo apresentado o início do seu ministério, né? Aqui ele está sendo apresentado como homem, porém divinamente pronto para exercer a obra ao qual o Pai o trouxe ao mundo, né? A obra de salvação do ser humano. Mas por que será que o Senhor Jesus ele escolheu começar o seu ministério com um milagre? Você vê aqui o relato de algo impossível de acontecer, né? Impossível. Teria muitas coisas para ser pontuado aqui, né? Já foi falado. O qual Jesus deu importância àquele matrimônio, aquela cerimônia de casamento, e ele deu honra àquele momento do matrimônio. O que significa que Deus está interessado em fazer parte quando existe esta união de um homem e de uma mulher, quando eles assumem um compromisso, né, que nem todos assumem, né? Inclusive hoje, infelizmente, as pessoas têm o casamento como uma instituição tão desvalorizada que as pessoas não fazem questão mais de casar. As pessoas simplesmente começam a se relacionar e depois vão morar juntos. Não estou dizendo que isso seja errado, isso foi uma escolha de cada um. Porém, quando você decide a realizar a cerimônia do seu casamento, isso é um ato digno de honra diante de Deus. E o Senhor Jesus fez questão de participar daquela festa de casamento. E lá estava o Senhor Jesus presente naquela festa, né? Imagina a alegria de todos, né? A alegria da noiva, a alegria dos convidados, a festa em Israel com muita música, todo mundo alegre, dançando. Olha que maravilha! E lá chegou o Senhor Jesus com seus 12 discípulos. Se fosse hoje em dia, né, a noiva e o noivo já entram em desespero, né? A pessoa já fala assim, nossa, eu convidei a Maria, o filho dela, olha só, o filho dela já apareceu aqui com 12 amigos. Ai, gente, o vinho está
acabando, não vai ter vinho para tanta gente. Eu imagino a preocupação do mestre-sala, da família, dos noivos, principalmente quando vê Jesus chegando com 12 amigos para a festa, né? Mas mal sabiam ele que Jesus ele estava não apenas chegando para a festa, ele estava ali chegando para dar início ao seu ministério e ali naquela festa ele iria dar o melhor presente para aquele noivo e para aquela noiva, que seria a presença dele naquele casamento, né? Então aqui a gente leu, né, uma explicação, né? Deus quer estar presente no seu casamento. E você já convidou o Senhor Jesus para a sua festa? Será que você convidou Jesus para a festa? E Raquel nem teve casamento, que dirá festa? Meu Deus, que coisa! Mas infelizmente, eu vou dizer infelizmente, porque é uma coisa tão comum hoje em dia, né? Que a gente fica até assim de falar, né? Sobre isso. Mas você vê o quanto Deus deu importância àquela festa de casamento, que não apenas enviou seu filho para estar presente naquele momento, como no momento da maior dificuldade daquele casal, daqueles noivos, quando o vinho acabou e ninguém sabia mais o que fazer. Imagina que vergonha você está dando uma festa aonde o elemento principal, que na cultura judaica o vinho é o sinônimo da alegria da festa, e justamente o vinho ter acabado. O que era para ser uma alegria, de repente, estava arriscado ou fadado a se transformar numa vergonha para aquele casal. Isso não aconteceu porque o Senhor Jesus estava lá. E nós vemos aqui algo importante que a passagem faz questão de sinalizar. Assim, ó, eu vou ler de novo, tá? Ao terceiro dia fizeram-se umas bodas, ou seja, essa festa, né, em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. Olha que coisa interessante. Como eu posso dizer, esse detalhe, né? A mãe do Senhor Jesus estava ali. E Deus fez questão de deixar escrito essa informação de que a mãe de Jesus estava ali. Veja o que aconteceu. Faltando vinho, a mãe de Jesus ficou sabendo, né? Provavelmente ela era muito amiga da família. Chegou a informação para ela. E ela foi passar a informação para Jesus e falou assim, ó, não tem vinho, como quem diz assim, eu sei que você pode fazer alguma coisa. Mas, né, ela não falou nada, ela só falou assim, ó, passei a informação, eles não têm vinho. Mas apenas por como é que eu posso dizer assim, esse comentário que ela fez com o Senhor Jesus, ele já respondeu para ela da seguinte maneira, mulher, que tenho eu contigo? Eu vou deixar vocês pensando, hein? Essa aqui dá mais 15 minutos de meditação, hein? Olha o jeito que Jesus respondeu para a mãe dele quando ela tentou sugerir para ele, dar conselho para ele. Ele falou assim, mulher, o que eu tenho contigo? Ou seja, naquele momento ali, Jesus deixou bem claro para ela que o papel dela como mãe havia acabado. Forte isso, né? Porque tem gente que não entende isso até hoje, né? É difícil, né? Mas aqui o Senhor Jesus deixou bem claro, olha, aqui, de agora em diante,
não cabe mais o seu conselho, não cabe mais a sua intervenção, não cabe mais, sabe, a sua participação. Vou usar a expressão do cordão umbilical, né? Ali ele deixou claro para ela que, como mãe, aquele cordão umbilical não existia mais. Acabou. E Maria, como boa serva de Deus, como uma mulher temente a Deus, como uma mulher que sabia o seu lugar diante do próprio filho, ela entendeu imediatamente aquela mensagem e ela simplesmente se voltou para os serventes e disse assim, ó, façam tudo o que ele vos mandar. E eu acredito que ela se retirou. Eu acredito que ela se retirou. Na minha imaginação, que eu gosto de fazer um filme na minha mente, eu gosto muito dessa passagem, porque essa passagem deixa muito claro que se você quer obedecer a Maria, a maior obediência que o ser humano pode prestar a Maria, mãe, que foi mãe do Senhor Jesus como homem na face da terra, porque como homem, para que ele pudesse nascer como ser humano, ele não precisou de um pai, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele foi gerado pelo próprio Deus. Então, como ser humano, ele, para ser gerado, ele precisou do ventre de uma mulher. Mas ele não teve pai. E, paralelamente a isso, Jesus, como filho de Deus, ele não tem mãe. Essa é forte. Muito forte. Como Deus, Jesus não tem mãe. Não tem. Como Deus, o Senhor Jesus tem pai. Na natureza divina dele, como Deus, o Senhor Jesus tem a figura do pai que o gerou e não tem a figura da mãe. Como ser humano, ele não foi necessária a intervenção de um pai terreno, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, porém, ele precisou de um ventre de uma mulher para que ele pudesse nascer como uma criança nesse mundo. Medite isso em casa. Pause esse vídeo, volte várias vezes. Ouça quantas vezes for necessário para você entender essa passagem. Eu poderia pontuar muitas coisas aqui, mas eu sempre tenho para mim essa parte como uma parte mais profunda, porque o dia que eu aprendi isso para mim foi uma libertação. Eu espero que seja para você também. Se você não tinha tido esse entendimento ainda, eu sempre falo exatamente essa frase que o Espírito Santo falou para mim, né? Outrora eu também tive uma interpretação diferente, né? Existe uma visão de que aqui Maria veio interceder e Jesus atendeu a intercessão dela. Não é verdade. Jesus deixou bem claro para ela: mulher, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora? Muito forte. Porém, Maria respondeu, como serva obediente: façam tudo o que ele vos disser. Ou façam tudo o que ele vos mandar, em outras versões. E eu costumo dizer o seguinte: eu sou obediente a Maria. Eu sou a pessoa que obedece o conselho de Maria. Eu faço tudo que Jesus manda. A vida fica mais simples se você entender isso. Olha, você vai cortar caminho. Você vai cortar caminho. Porque as pessoas, às vezes, complicam
o que Deus deixou para a gente tão simples. Quando perguntaram para o Senhor Jesus assim, acabou a meditação da passagem, tá? Agora eu vou pontuar outra coisa. Quando perguntaram para o Senhor Jesus assim, mestre, como nós devemos orar? Ensina-nos a orar. E aí o Senhor Jesus disse assim, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, né? E ele ensinou a oração do Pai Nosso. Essa foi a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E como instrução, ele disse o seguinte, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Ou seja, o Senhor Jesus ele veio nos trazer uma linha direta com Deus. A nossa oração, ela não precisa dar voltas, né? Se é que vocês me entendem. Tem gente que fica orando, dando volta, dando volta, dando volta, dando volta. Até a comunicação avançou de uma tal forma que hoje eu estou dentro da minha casa, estou gravando um vídeo, você está me assistindo aí, a comunicação direta, eu e você, a gente não está precisando mais dar volta na Rede Globo, volta na Record, volta na SBT para você poder me assistir na sala da sua casa. Imagina se com Deus ele ia criar algum empecilho para que você ou eu pudéssemos ter uma ligação direta com Deus, nós e Deus, linha direta. Vou repetir, foi o Senhor Jesus que falou isso, não sou eu que estou falando, não sou eu. Agora, é muito forte, né? Porque, está escrito, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Está escrito. Tá bom? Vou encerrar por aqui, que agora eu acho que eu assumi que o vídeo tem 20 minutos, né? Gente, assiste de 2 vezes, divide na metade, assiste a outra metade. E ficou uma pergunta para você meditar em casa, tá? Leia a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, medita na seguinte pergunta. Por que será que Deus ele usa os milagres, né? Para ele se manifestar ao ser humano, como Deus. Por que será que o Senhor Jesus, a primeira coisa que ele fez para dar início ao ministério dele, por que será que ele fez um milagre? Vou deixar essa pergunta para você pensando, e amanhã, quando a gente fizer a leitura de amanhã, a gente começa conversando sobre isso, né? Que virou uma conversa aqui eu e você, né? Eu quero te ouvir aí nos comentários. Deixa seus comentários aí. O que você acha de tudo que eu pontuei aqui hoje? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você concorda? Você discorda? Se você discordar, você está discordando do que está escrito. Não esqueça, está escrito. 40 dias meditando na palavra de Deus. Te vejo amanhã, tá? Tchau.